Oi, tudo bem? Que bom que estamos aqui juntos mais uma vez. Hoje eu vim compartilhar um pouco a minha história, né, através desse vídeo. Muita gente me conhece, mas não sabe como é que eu cheguei no Tai Chi, na medicina chinesa. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque às vezes pode inspirar outras pessoas, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma referência, um professor, um mestre, a gente vê essas pessoas como seres assim já prontos, né? As pessoas já vêm prontas para o Tai Chi, já vêm prontas para a meditação e tal. Quando na verdade muitas vezes a história é bem diferente do que parece, né? Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história aí para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, beleza? Então vamos lá. Bom, tudo começou assim. Toda a minha história da medicina tradicional chinesa, ela começou com o Tai Chi, né? Quando eu era bem menino, assim, eu fiz uma cirurgia, eu operei os dois joelhos, né? Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e eu fiquei um ano sem andar. Então, eu fiquei um ano acamado, né? Eu fiz essa cirurgia porque meu joelho ele inchava muito, doía, eu jogava futebol e o joelho ficava muito inchado, muito dolorido. Aí eu fiz aquelas punções, né? Tirava o líquido do joelho e tudo, era um processo bastante doloroso assim, e não resolvia. Então o médico falou que tinha uma membrana, que tinha que ser descolada e tal, e aí a gente optou em fazer essa cirurgia, né? Eu era muito novo, e a gente resolveu fazer a cirurgia e operar logo os dois joelhos, né? Ele perguntou se podia operar um ou outro, mas a gente preferiu fazer logo os dois. E o processo de recuperação foi um processo muito doloroso, muito difícil, assim. Foram 8 meses totalmente de cama, e aí depois comecei a fazer as fisioterapias, e andando de muleta, e aí nesse processo todo eu já tinha um problema de coluna, era um pequeno desvio na vértebra da coluna, né? O nome desse desvio é espondilolisteses, né? Para quem quiser procurar um pouquinho aí, é um desvio na coluna, e essa espondilolistese ela acabou se acentuando bastante por conta do período que eu fiquei acamado, né? E aí eu passei a sentir, assim, eu já tinha dores na coluna, mas eu passei a sentir dores na coluna, assim, absurdas mesmo. Todas as posições, em pé, sentado, deitado, eu tinha dor o dia todo dia. E a dor nas costas, dor nos joelhos, e eu perdi toda a musculatura da minha perna, né? Então fiquei bem magrinho mesmo, assim, e foi um período muito difícil de recuperação. Então eu comecei com a reabilitação, aí fiz fisioterapia tradicional, com gelo, com os exercícios, ultrassom, e aí depois eu comecei a fazer hidroginástica, e até que eu cheguei no RPG, que é Reintegração Postural Global. É um método da fisioterapia também bastante interessante. E eu fiquei nesse método durante 10 anos, né? Durante 10 anos eu fiz o RPG aqui em Brasília, e depois fiz mais 3 anos em São Paulo, e eu fiz RPG com pessoas especializadas na espondilolistese, né? Nesse desvio que eu tenho na coluna. E assim, o RPG ele me ajudou bastante. Mas eu sentia que eu fazia, aí melhorava, aí depois de 2, 3 dias voltava a doer bastante de novo, aí eu tinha que fazer de novo. E assim, para quem tem a espondilolistese, né, e muitas vezes a recomendação dos médicos é não fazer atividade física, de impacto, então tinham várias restrições aí com relação às minhas atividades, então foi bem complicado nesse sentido. E aí eu sempre gostei muito das artes marciais, né? Sempre fui muito fã do Bruce Lee, aí, de ver os filmes. Sempre gostei muito da luta, né? Gostava muito de lutar, e porque eu queria muito lutar, sabe? E não podia treinar o Kung Fu, né? Então, na época eu até ia para a escola aqui de Wushu, aqui de Brasília, e ficava lá assistindo, né? Tinha um colega que treinava, tinha mais uma outra colega que fazia aula lá, e eu ia para ficar assistindo os treinos, né? Isso foi até bem interessante para mim depois no futuro, porque me ajudou bastante com a observação. Então, né, tem coisas que a gente faz que na hora a gente nem entende porquê, mas que depois ajudam, né? Então me ajudou bastante com a observação dos movimentos, copiar os movimentos, né? Entender os movimentos, foi bem legal. Mas eu não podia fazer, não podia praticar. Então um dia a minha fisioterapeuta, né, a Lígia,
Se a Lígia estiver me vendo aí, Lígia, poxa, muito obrigado. Você foi uma pessoa muito especial da minha vida. Você e a Sayako, que foi a outra fisioterapeuta que cuidou de mim aí fazendo o RPG, né? E aí um dia ela falou pra mim, olha, tem uma arte marcial aí que é pra velhinhas e tal, chamada Tai Chi Chuan e tal. E eu andei estudando algumas pesquisas, né, da Universidade de Harvard e tudo, e vi que é uma atividade de baixo impacto, que muito boa para as articulações. Então acho que vai te ajudar bastante com a postura, com fortalecimento. Acho que você pode praticar o Tai Chi. Aí eu falei, poxa, que legal, né, velho? Finalmente uma coisa aí que eu posso praticar, ainda é uma arte marcial, velho. Nossa, é o mais próximo do Kung Fu, né, velho? Então aí fui procurar Tai Chi aqui em Brasília. Aí encontrei o mestre Dada Inokala, foi meu primeiro professor, né, ali na 504 Norte. E aí eu comecei a fazer o Tai Chi lá e achei bem legal e tal, assim, no começo. Mas eu queria muito a parte de luta, né? E aí a gente ficava treinando ali os Qiguns, né, os exercícios, aí fazer Tai Chi bem devagarzinho, aquela coisa, todo dia a mesma coisa, e nada de porrada, e cadê a luta? Eu tinha 15 anos nessa época, né, então eu era bem jovem, assim, queria muito essa coisa da luta, né? E aí, poxa, passou 8 meses e nada, assim, apesar do mestre Dada dominar bem a parte marcial e tudo, a gente tinha pouco, assim, no início, realmente, o Tai Chi como arte marcial, ele leva bastante tempo, então eu fiquei bastante desanimado, assim, e acabei saindo, né? E aí continuei fazendo as minhas coisas, fazia teatro, fazia outras coisas que não tinha nada a ver com essa área. E aí eu fui para São Paulo, meu pai foi fazer uma cirurgia, eu fui acompanhar ele nessa cirurgia e conheci a cidade de São Paulo, fiquei encantado, assim, porque na época eu fazia teatro e queria, né, me desenvolver nessa área como ator e tal. E aí resolvi ficar em São Paulo e procurar estudar a arte da dramaturgia. Aí comecei a fazer cursos e tal, e aí decidi que aquilo ali não ia me dar futuro financeiro. Então resolvi fazer um curso de computação gráfica, animação em 3D, sabe? Esses filmes da Pixar e tal, essas animações. Então comecei a fazer esse curso e, poxa, aí ficava muitas horas na frente do computador, 12, né, 10, 8, 6 horas, muitas horas mesmo na frente do computador, muito tempo sentado. E aí a espondilolisteses voltou, né, resolveu começar a doer de novo bastante, começou a ficar muito insuportável. E aí eu me lembrei do Tai Chi, eu falei, nossa... E eu fazia RPG nessa época, estava fazendo RPG com a Sayako lá, que foi minha fisioterapeuta japonesa lá em São Paulo, era bem legal também. Só que aí eu não tava evoluindo, né? Eu sentia assim que era uma coisa bastante passiva e eu não tinha condição financeira de estar o tempo todo pagando para fazer. Então eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer? Daqui a pouco vai acabar ali o plano de saúde, eu tinha um plano de saúde do meu pai, ia acabar em breve e eu ia ficar como, né? Então eu lembrei do Tai Chi. Aí eu falei, nossa, Tai Chi, poxa, é difícil e tudo, mas eu lembro que me fez muito bem. E aí eu procurei Tai Chi em São Paulo e encontrei a Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental, que é a escola que hoje eu represento com muito orgulho. Eu sou muito grato por ter encontrado essa escola, graças a Deus, graças aos mestres, né? Encontrei o professor Roque, a professora Ângela, e aí comecei a fazer Tai Chi lá. E aí fiz um pouco de Tai Chi e aí vi que aquilo, se fosse naquele formato, para mim não ia dar certo, né? Porque eu sempre tive um problema assim com a disciplina, né? Todo mundo acho que tem, né? Ter disciplina é difícil, né? E para mim era muito difícil ter essa disciplina. Então eu decidi que eu ia virar mestre de Tai Chi, né? Porque na minha cabeça virar mestre era uma coisa assim muito, muito rápida, né? Muito simples. Eu já tinha habilidade mesmo, né? Eu já me achava assim. E aí eu queria virar mestre. Eu